Agora que nós já aprendemos o conceito de derivada e aprendemos até mesmo algumas regras de derivação, vou mostrar para vocês o conceito de velocidade instantânea, que é uma das aplicações de derivada, né? Então, velocidade instantânea é aquela velocidade que a gente vê lá no painel do carro, né? Ah, esse carro está a 50 km por hora, 40 km por hora, 60 km por hora. Então, é a velocidade num determinado instante. E esse conceito, ele é muito diferente do conceito de velocidade média, né? Quando a gente está falando de velocidade média, a velocidade média é a distância percorrida, né? Em um determinado tempo. Então, é a variação de espaço pela variação de tempo. E a velocidade instantânea, ela é diferente em cada tempo, porque você não consegue manter essa velocidade constante, né? Então, a velocidade média é o meu ΔS pelo meu ΔT. E a velocidade instantânea é quando eu aplico o conceito de limite sobre essa função espaço por tempo, né? Com o tempo tendendo a zero, ou seja, naquele determinado instante. Isso me remete ao conceito de derivada, né? Então, a velocidade instantânea, ela é a derivada da função espaço, né? Então, se eu tenho aqui a função espaço s de t e eu derivo ela, eu encontro a velocidade instantânea de uma partícula. Se eu derivo ela novamente, ou seja, eu faço a primeira derivada dessa velocidade instantânea, eu tenho então a aceleração da minha partícula, tá? Vamos aplicar isso num exemplo. Suponha que S, né, seja a função f de t, 1 mais 3t mais 2t ao quadrado, seja a função posição de uma partícula, onde S está em metros e t em segundos. Encontre a velocidade média da partícula no intervalo de 1 a 3 e a velocidade instantânea dessa partícula, né? Então, a velocidade média, ela é o meu ΔS pelo meu ΔT. Ou seja, a minha função em 3 menos a minha função em 1, dividido por 3 menos 1. Então, essa é a minha média. A minha função em 3, então, a gente tem 1 mais 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então, eu estou falando de 28 metros. E o meu S de 1 é 1 mais 3 vezes 1, que dá 3, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, estamos falando de 6 metros. Então, a minha velocidade média vai ser esse 28 menos esse 6 dividido por 2. Então, 22 sobre 2, nós estamos falando de 11 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média do instante 1 até o instante 3. A velocidade instantânea, então eu estou falando da derivada desta função e eu quero saber a velocidade instantânea no ponto 3, né? Então, a primeira coisa é derivar a função s. Só para relembrar vocês, a função s é 1 mais 3t mais 2t ao quadrado. Então, derivada de 1, 0, derivada de 3t, 3, derivada de 2t ao quadrado, 4t. Então, no instante 3, nós temos uma velocidade 4 vezes 3, 12, mais 3, de 15 metros por segundo. Então, essa é a real velocidade no instante 3. Então, para cada instante, a gente consegue determinar uma velocidade instantânea. Então, por exemplo, em t igual a 1, né, a gente tem uma velocidade instantânea de 3 mais 4, nós estamos falando aí de 7 metros por segundo, né? Em t igual a 2, né? Então, nós temos 3 mais 4 vezes 2, 8, nós temos aí uma velocidade de 11 metros
por segundo. Tá? Então, para cada instante eu vou conseguir calcular essa velocidade instantânea, mas a gente tem ali a velocidade média de acordo com o intervalo que a gente estudou, tá? Vou deixar para vocês um exercício para casa, que é o exercício 6, e depois eu posto a solução para vocês.